Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje é dia de falar sobre sintomas da pressão alta. Na semana passada eu soltei um vídeo falando sobre a história e hoje a gente vai falar sobre os sintomas, beleza? Mas antes de mais nada, não se esqueçam do quê? De curtir e compartilhar o canal para que mais informações como essas cheguem para mais pessoas, além de se inscrever no canal, que daí o YouTube entende que o conteúdo é importante e aparece para mais pessoas, beleza? E se vocês ainda não viram, eu soltei uma série de vídeos sobre o diabetes, uma playlist sobre diabetes, eu vou deixar ela marcada aqui para vocês assistirem depois, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. E todo vídeo que eu vou falar sobre sintomas, eu trago dados de prevalência, ou seja, eu trago dados de quantas pessoas no mundo são afetadas pela doença que a gente está conversando. A Organização Mundial da Saúde estima que 600 milhões de pessoas no mundo inteiro elas estejam acometidas pela hipertensão, ou seja, pela pressão alta, e que a projeção é que esse número aumente em 60% até 2025, ou seja, daqui 5 anos esse número vai bater quase 1 bilhão de pessoas com hipertensão arterial. Já no Brasil, inquéritos populacionais eles têm sido adotados justamente para entender o impacto dessa doença na população. Qual que é a vantagem desse tipo de inquérito? Por ser autorreferido, é algo mais fácil, você consegue atingir uma população muito maior. Um desses exemplos é o Sistema de Vigilância de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, o Vigitel, que apontou uma prevalência de hipertensão na população brasileira de mais ou menos 1/4 da população brasileira, sendo que em adultos acima de 40 anos, esses dados chegam em mais ou menos 35% desses adultos com a pressão alta. Tendo falado um pouco do impacto na população, né, então quantas pessoas têm a pressão alta, a gente tem que entender o que é a pressão alta. Então vamos lá. Ela é uma condição clínica multifatorial caracterizada pelos níveis elevados e sustentados da pressão. E quais níveis que são considerados de uma pressão alta? Teria que ficar acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio, ou mais popularmente, o famoso 14/9, ou seja, uma medição de 14/9 não te caracteriza como hipertenso, mas se isso for sustentado, ou seja, por uma semana, por um mês, sempre dando esse valor alto, já é um sinal clínico muito forte que a sua pressão está descompensada. E frequentemente o aumento dessa pressão ele se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais ou estruturais de órgãos-alvo ou tecido-alvo, né, que se vinculam com a pressão ou com a circulação, sendo agravado em associação com outros fatores de risco, como obesidade ou obesidade central, diabetes mellitus, sedentarismo, colesterol elevado, além de distúrbios de glicose corporal também. E quais são os fatores de risco para desenvolver a pressão alta? O principal fator de risco, ou o mais clássico, seria a idade, e é um fator de risco linear, ou seja, quanto mais velho a gente vai ficando, maior é a chance da pressão subir. E por que acontece isso? Pensa que o nosso coração é como se fosse o motor de um carro. E pensa que esse motor está aí funcionando há 50, 60 anos sem parar. Se a gente não dá manutenção nesse motor, concorda que ele vai começar a falhar, vai começar a rajar, vazar óleo? É mais ou menos o que acontece no nosso coração. Então se a gente sobrecarrega o nosso coração, seja com excesso de peso, hábito de fumo, sedentarismo, enfim, falta de estímulos positivos para a função cardíaca, o coração ele começa a falhar igual um motor velho, entenderam? Outros fatores de risco para o desenvolvimento da pressão alta sem ser a idade seria o gênero ou algumas etnias. Então, mulheres apresentam risco aumentado para desenvolver a pressão alta por conta do perfil hormonal, ao passo que algumas etnias mundiais elas apresentam um risco aumentado para o desenvolvimento da pressão alta por conta de alguns polimorfismos genéticos característicos dessas populações específicas. Além desses outros fatores que eu já mencionei, idade, gênero e etnia, a obesidade ou excesso de peso também já foi vinculado com a pressão alta, onde 78% dos homens diagnosticados com pressão alta eles estavam acima do peso e 65% das mulheres também. E os gatilhos que justificam, a maior pressão em pessoas acima do peso são vários. Um deles seria a alteração do sistema nervoso simpático, que é um sistema de luta e fuga, ou seja, ele fica mais estimulado numa pessoa acima do peso. Outro mecanismo é a alteração do débito cardíaco numa pessoa acima do peso, ou seja, o volume extracelular de líquidos, o balanço de líquidos de uma pessoa acima do peso, ela é alterada, levando a uma maior pressão nas regiões periféricas do nosso corpo, além de uma possível alteração da secreção de alguns hormônios que regulam a pressão, entre eles a renina ou angiotensinogênio,
que já foi demonstrado que o próprio tecido adiposo consegue regular essa secreção hormonal e que em pessoas acima do peso esse tecido adiposo muitas vezes ele está em disfunção. Um quarto fator de risco que é muito comentado, popularmente, que é o consumo de sal ou consumo de sódio, cada vez mais tem sido descrito na literatura como um fator individual. Por quê? Eles observaram que existem alguns polimorfismos genéticos, ou seja, a genética aparentemente de cada indivíduo, ela regula muito esse balanço de sais ou esse balanço de sódio no organismo dessa pessoa. Um outro fator é a microbiota intestinal, ou seja, as bactérias que a gente tem no intestino podem ser seletivas ou não para um excesso de sódio. E essa é a maravilha de trabalhar com seres vivos. Cada pessoa responde de uma forma a um padrão alimentar. Ou seja, de uma forma geral, diminuir o sódio pode ser interessante. Mas em pessoas sensíveis ao sódio, essa diminuição de sódio ela é muito mais proveitosa para o controle da pressão. Ou seja, a individualidade sempre importa. A ingestão de álcool ou até mesmo o hábito de fumo também já foi associado com a pressão alta, desde que seja um volume consumido médio para alto e de forma contínua e crônica. Em específico, o álcool ele tem um efeito retardado no aumento da pressão. Você consome o álcool hoje e vai ter um aumento de pressão depois de 2 a 4 dias, por conta do metabolismo desse álcool no organismo das pessoas. Um outro fator também de risco seriam fatores socioeconômicos. Já foi demonstrado que pessoas com baixa escolaridade ou baixo poder aquisitivo tendem a apresentar maiores quadros pressóricos. Por quê? O acesso ao alimento dessas pessoas é pior, ou seja, tem menos consumo de frutas, legumes e verduras, tem maior acesso a hiperindustrializados com excesso de sódio ou de outros componentes, fora que também são pessoas mais carentes, que muitas vezes não têm um espaço adequado para fazer atividade física, ou a demanda diária de trabalho é muito violenta, então tem que acordar super cedo, pegar 2, 3 conduções, trabalhar o dia inteiro, pegar 2 ou 3 conduções e trabalhar em casa ainda, ajudando na casa, enfim, não tem tempo para ter um lazer, para ter um descanso ou para fazer atividade física ou comer de forma adequada. Então, cada vez mais já foi associado a pressão alta com fatores socioeconômicos. Já falamos dos fatores de risco para o surgimento da hipertensão e agora vamos falar um pouquinho de sintomas. O que a gente sente quando a pressão está alta? Vale lembrar que a hipertensão ela é uma doença silenciosa, então muitas vezes no começo a gente não costuma sentir nada. A gente vai ter um desconforto quando a pressão estoura, quando a pressão sobe muito. E quais são esses desconfortos? Dor no peito, dor de cabeça, zumbido no ouvido, sangramento nasal, tontura, fraqueza e visão embaçada. E por que a gente sente isso? Grande parte desses sintomas se relaciona principalmente com o balanço hídrico do nosso corpo, ou seja, com a mecânica dos líquidos do nosso corpo. Vamos pegar como exemplo o zumbido ou a dor de cabeça. Se existe um excesso de líquidos intracraniano, pode ocorrer um aumento de pressão nessa região, ocasionando esse desconforto. Mas normalmente esse excesso de pressão, esse excesso de líquidos, já nos diz que a pressão está muito alta. Então, quando eu falei lá no começo, é uma doença silenciosa, você sente só quando o problema já está muito severo ou pontualmente severo, é verdade. Então, tem apresentado zumbido, tem apresentado dor de cabeça, vale a pena mensurar a pressão todos os dias para ver como que isso está acontecendo, ou quando vem a dor de cabeça, medir a pressão para ver como que isso também está no seu organismo, beleza? E por que acontecem esses aumentos de pressão? Vamos pensar que o nosso corpo ele é uma rede complexa de mangueiras, ou seja, tem uma mangueira que joga o sangue para a cabeça e tem uma mangueira que tira o sangue da cabeça. Por qualquer motivo, a mangueira que está jogando o sangue para baixo, ou seja, tirando o sangue da cabeça, não está funcionante. Então chega mais sangue lá e sai pouco sangue da cabeça, ou seja, aumentando a pressão daquela região. O mesmo vale para membros inferiores. Então, imagina a força que o coração tem que fazer para ejetar o sangue, jogar o sangue para baixo e o mais importante, esse sangue voltar depois, ou seja, ir contra a gravidade. Se a circulação sanguínea não está boa, se a função cardíaca não está boa, isso daí você vai desgastando o motor, igual eu falei lá na frente. Um dos fatores que ajudam a esse controle melhor do motor é justamente a atividade física, e atividade física aeróbica, porque você melhora o tônus cardíaco, ele faz menos força para ejetar o mesmo volume de sangue e a circulação fica mais funcional. E como que é feito o diagnóstico? Primeiro de tudo, quem faz diagnóstico é médico. Então não adianta nada você pegar o seu aparelhinho de pressão, ir na farmácia, enfim, ficar medindo a pressão e se autodiagnosticar. Passe numa avaliação médica. Tendo dito isso, eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Sabia que realmente existe a síndrome do jaleco branco? Ou seja, de 20 a 40% das pessoas que vão medir a pressão, seja no consultório médico, no hospital, enfim,
apresentam uma pressão alta simplesmente por estar passando uma avaliação médica. Seja por ansiedade, por medo de descobrir alguma coisa, a pressão sobe. Então isso existe, que atinge aí de 1/5 a praticamente metade das pessoas que vão visitar um médico. Interessante esse dado, né? Então vamos ao diagnóstico. Para os adultos que apresentam valores normais de pressão, que seria de 12/8, é recomendado avaliar a pressão de 1 a 2 vezes ao ano, ou seja, fazer medidas aleatórias justamente para avaliar como está esse controle pressórico. Ao passo que, se já analisaram e viram que teve um pequeno pico de pressão, essas medidas elas têm que ser mais próximas, ou seja, a cada 6 meses fazer esse acompanhamento para ver se algo está fora de controle. E o terceiro cenário fez uma medida isolada e ela deu acima de 14/9, seria ideal realizar outros exames complementares para avaliar quando essa pressão sobe e se ela se sustenta, ou seja, se ela fica alta todo dia, que daí o diagnóstico vai ser muito mais direcionado e o tratamento farmacológico também. E é por isso que é tão importante fazer um check-up anual, ou seja, vai uma vez no ano no médico, ele pede uma bateria de exames que você já consegue entender como o seu corpo está respondendo e principalmente pegar algum início de doença, vamos colocar dessa forma, beleza? E aí galera, o que vocês acharam da nossa conversa de hoje? Foi esclarecedor para vocês? Faltou alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. Semana que vem a gente vai falar sobre os medicamentos mais utilizados para o controle da pressão, beleza? Então não se esqueçam de curtir o canal, compartilhar o canal, além de se inscrever para mais informação como essa chegar para mais pessoas. Eu sou o Thiago Freitas, eu sou nutricionista e até semana que vem. Falou galera, valeu!